A primeira questão que eu quero levantar, né? Hoje é um leigo no meio de dois especialistas aqui, né? Até o nome da live é um nome mais longo, né? Diante das outras lives que a gente gravou. Hoje o assunto é tafonomia de conchas e suas relações com modificações provocadas pelo homem. Eu procurei simplificar esse título da live, não colocando exatamente o nome do teu trabalho, né? Eu até hoje de tarde eu te chamei para a gente trocar uma ideia, justamente porque eu queria exatamente saber qual era o nome, né, do teu trabalho. É mexilhões línicos, distribuição, classificação tafonômica e sua relevância como bioindicadores do Rio Camaquã, Rio Grande do Sul, Brasil. Esse é o nome do teu trabalho, né? Nome curto, né? Pois é, um nome curto. Para um leigo como eu, embora desde que a gente começou a fazer esse podcast, eu tenho aprendido muita coisa, mas eu ainda me considero um leigo. Como é que tu explica o que tu faz na tua família, por exemplo? Para alguém da tua família que não tem, que assim como eu, é totalmente leigo no assunto, como é que tu explica o que tu faz exatamente? Bom, eu geralmente falo que o meu trabalho envolve principalmente bivalves, né? Eu trabalho com os mexilhões límnicos, daí então são moluscos bivalves, e especificamente do rio Camaquã. Então, quando eu explico para minha família, por exemplo, eu falo que eu procuro identificar eles e analisar as estruturas da concha deles, né? Seria mais ou menos isso, sim. O que tu tem encontrado nesses materiais que tu tem coletado, Giovanni? A gente tem um registro histórico de mineração ocorrendo mais ou menos na metade do Camaquã, e de majoritariamente de cobre. Então, esse material ele foi coletado lá e ele foi, de certa forma, jogado perto do rio, sabe? E é isso que a gente acaba encontrando em algumas conchas. Visivelmente a gente consegue ver que tem traços de cobre oxidado. Então, tipo, esse é mais ou menos principalmente o material que a gente tem encontrado nas conchas, impregnado justamente na parte externa. E o que a gente quer descobrir agora é se é possível a gente encontrar na matriz das conchas mesmo, sabe? Mas existe mineração ainda no Rio? Tá acontecendo? Não, atualmente não. Já faz, acho que desde 1900 já pararam de Então, fazer mineração lá. então é um material que está lá há muito tempo, que vocês estão coletando agora, mas que está lá há muito tempo, ou isso, sei lá, vou fazer uma pergunta de leigo, assim, se, isso ficou no ambiente e as conchas que chegam, que os organismos que chegam, eles absorvem esse material que ainda está no ambiente, que foi produzido há muito tempo atrás, que parou a mineração, mas mesmo assim ficou no ambiente. Os organismos continuam absorvendo isso? Ou não? São coisas que estavam lá e agora foram coletadas por ti. Estavam lá, eu digo, estavam lá durante a mineração e agora foram coletadas por ti. Atualmente ainda continua, organismos atuais, mais recentes, eles ainda continuam tendo essa impregnação. A gente tem, por exemplo, o caso de espécies invasoras que chegaram na década de 70, que elas estão visivelmente contaminadas. Ou seja, é posterior à mineração, né? Hum. Mas a gente ainda assim continua encontrando nos organismos, nas conchas mais atuais, resíduos de cobre, certo? A gente observa que a gente, vocês podem identificar o impacto no ambiente, né? A partir desse estudo tafonômico em cima o que não é fóssil ainda, né, professor? Não é fóssil ainda, são conchas que elas não foram. Quando que elas virariam fósseis?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Mas aproveitando o comentário que o Giovanni fez, ele me deu um insight agora que eu não tive. Assim, esse projeto ele já está em andamento há uns 2 anos, tranquilamente. E uma das coisas que eu realmente não tinha me ocorrido é a mineração parou faz mais de 50 anos, mais ou menos, né? Não sei exatamente. As espécies exóticas, né, que não são nativas dessa região, que não eram do rio Camaquã, elas existem nessa região faz praticamente uns 30 anos. Se essas espécies já têm na concha marcas de rejeito de mineração, né, de modo geral, então a gente tem dois problemas, né? Um problema deixando marcas no outro problema, né? A mineração continua fazendo efeito ambiental, inclusive nas criaturas que são outro registro de alteração ambiental, que é a presença de espécies invasoras. Então, isso é um insight bem válido para o trabalho que o Giovanni apresentou agora. Bem relevante e bem, assim, uma novidade bem importante. Outra coisa, a gente não tem como prever quando que vai ser o soterramento final, né? A gente consegue, ou pelo menos não no Rio Camaquã exatamente nesse caso, assim, mas a gente consegue imaginar que, sendo um rio com essas características, em algum momento essas conchas podem ser soterradas. Em algum momento ao longo dos próximos, não sei, digamos, 500 anos, por exemplo. Outra coisa, a gente também não sabe a idade, há quanto tempo essas conchas que a gente coletou estão ali rolando. Entendeu? A gente não sabe quanto tempo elas estão ali, quanto tempo elas estavam esperando a gente coletá-las. Né? Então, a gente também não sabe quanto tempo essas conchas já estão sujeitas à acumulação e cada vez mais acumulação de rejeitos de mineração, assim dizer. Mas até completo o que o Giovanni falou, tem algumas conchas que a gente coletou que elas têm mineral de cobre crescendo por cima da concha. A concha está sendo mineralizada por cobre, por calcopirita, enfim, malaquita, que são minerais típicos de cobre. A malaquita é um mineral verde que eventualmente vendem nessas feiras. Eu tenho um exemplo aqui. Enfim, eventualmente a gente consegue encontrar. E a gente consegue ver os cristais de malaquita crescendo sobre a concha, às vezes por dentro das camadas da concha.